aqui, para a gente estar mais junto. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Não só pelo nosso irmão, vamos orar por nós, pelo nosso coração, para a gente receber essa palavra, que nós sabemos que Deus já tem usado, já tem abençoado, Ele já está na presença de Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela vida, Pai, do nosso irmão aqui, Gustavo, que vem trazendo, Senhor, a Tua palavra para cá. E nós queremos, Pai, te pedir, Senhor, que o nosso coração seja preparado para receber o que o Teu Filho vai ministrar, Senhor. Que nada, que nenhuma semente plantada, Senhor, se perca no nosso coração. Que o nosso coração seja um terreno fértil, Pai. E que essa semente seja plantada e dê frutos a 100 por 1. Nós queremos abençoar a vida do Teu Filho, queremos abençoar a sua família, abençoar o trabalho das suas mãos. Te pedir, Pai, que tudo aquilo que Ele colocar as mãos prospere para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida dele e Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem algo a nos falar, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Deus. Amém, queridos? Boa noite, queridos. Eu tenho certeza que nestes dias, nestas noites, Deus tem algo para falar aos nossos corações. Eu quero agradecer ao pastor Marcelo pela oportunidade. Porém, hoje eu não quero trazer uma pregação. Hoje eu quero falar um pouco da obra missionária. E aí vamos entregando aquilo que Deus ministra ao nosso espírito, né? Quantos conhecem alguma coisa sobre Honduras? Já ouviram falar de Honduras? Eu estou muito feliz por estar aqui e ver jovens neste lugar. O Projeto para Honduras nasceu no meu coração quando eu tinha somente 18 anos. Hoje eu tenho 36, o dobro. E fiz parte de uma organização missionária que eu creio que alguns aqui conhecem. Quantos conhecem a Jocum? Tem alguém com a... Uau! A galera aqui que conhece Jovens com a Missão. E eu integrei Jovens com a Missão no ano de 1997 e 98. E a moda nessa época, alguém pode chamar de mover de Deus, às vezes é mover de Deus, às vezes é moda, né? A moda nessa época era ir para a África, todos queriam ir para a África. Era o tempo que o Brasil estava tocando a África com o envio de missionários. E toda a educação de Guiné-Bissau foi marcada pelo trabalho da Jocum, neste período em Guiné-Bissau, uma escola modelo que influenciou toda a educação do país. E o Ministério da Educação, quando ia construir uma escola pública em Guiné-Bissau, fazia a escola conforme o projeto que Jovens com uma Missão, já era naquela época e ainda hoje é a maior organização missionária evangélica atuante, existente em quantidade de missionários. Ok, porém o projeto de Deus para a minha vida não era a África. O projeto de Deus para a minha vida era tocar um país que sequer eu sabia a localização. Olha que a minha matéria preferida na escola era geografia, mas eu não sabia praticamente nada a respeito de Honduras. Quantos creem que Deus fala? Olha, não somente os jovens necessitam ouvir a Deus, todo homem necessita usufruir deste privilégio, que é ouvir a voz do Todo-Poderoso. Eu me converti com 11 anos de idade, mas deixa eu falar algo aos irmãos, somente aos 18 anos eu descobri que Deus fala. Porque na igreja me diziam que Deus fala somente quando você abre a Bíblia, ou escuta a pregação. A igreja que eu frequentava não transmitia o conceito de que você pode se relacionar e ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E conhecer os projetos específicos do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Quantos creem que Deus tem projetos específicos? Não deixe a sua vida passar sem descobrir os projetos específicos de Deus para a sua vida. Algumas coisas Deus revela num ato de soberania. Quando eu era criança, eu não sabia o que era um padre, o que era um pastor, o que era um pai de santo.
era uma criança normal e eu escutei a voz do Senhor: você vai ser pastor. E eu achei aquilo a coisa mais esquisita. Eu não sabia que era Deus que estava a falar comigo, somente uns 20 anos depois que eu fui entender o que estava acontecendo. Com 8 anos de idade, uma criança brincando, escutando a voz de Deus, eu não entendi que Deus estava falando comigo. Me converti aos 11 anos de idade, somente aos 18 entendi que Deus é o Deus que revela os seus propósitos. E o cristão necessita buscar entender os propósitos de Deus. Cheguei então a Jovens com uma Missão, no dia 27 de janeiro de 1997. E aí eu vi diversos projetos missionários para a África, muitos missionários se mobilizando para a África. Havia como 300 pessoas na base de Contagem, Minas Gerais. Então era a base maior em número de missionários no Brasil. Era um lugar, a glória de Deus estava ali. Eu ouvia das necessidades dos indígenas brasileiros. Ainda hoje tem como 100 etnias não alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus no nosso país. Ouvi a necessidade da Europa, e por esses dias está muito mais evidente a necessidade da Europa de missionários para reevangelizar a Europa. Um continente que foi alcançado pela primeira geração de apóstolos, que tocou, não é, profundamente os países europeus, hoje necessita ser reevangelizado. No dia 27 de fevereiro, completando um mês no campo missionário, eu saí às 3 da madrugada, porque eu queria saber a vontade específica de Deus. Não somos nós que definimos o nosso caminho. Não somos nós que definimos para onde vamos. Nós somos filhos de Deus, criados com um propósito, e temos que descobrir o propósito de Deus. Entender a vontade específica de Deus para as nossas vidas. E às 3 da madrugada marquei com um grupo de irmãos para orar e buscar o Senhor, e fiz uma oração que mudou completamente a minha vida. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, eu sei que tu me chamastes a obra missionária fora do Brasil, mas eu gostaria de saber qual o nome do primeiro país que eu vou pisar em missões depois do meu tempo de preparação no Brasil. E eu percebi que os céus se abriram. Há orações que nós fazemos e parece que não passam do teto. Há dias que nós oramos e não estamos tão sensíveis. E para ser sincero, muitas vezes não estamos tão convictos da resposta. Há fases na vida espiritual. E a oração que nós apresentamos a Deus e temos convicção de que teremos a qualquer momento a resposta e a manifestação de Deus. Aquela foi uma oração que mudou a minha vida. Eu tinha convicção que ia ouvir a voz do Espírito Santo. Eu estava começando a aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Estava saindo do meio cessacionista, do meio tradicional, que não acreditava nessas coisas, nessa coisa de Espírito Santo, nessa coisa de voz de Deus, nessa coisa de experiência com Deus, de projeto específico, que Deus me falou, que Deus me disse. E voltei a dormir, e naquela mesma madrugada eu ouvi a voz do Espírito Santo: Honduras. 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 3 ou 4 vezes eu ouvi a voz do Espírito Santo e despertei apaixonado por um país que eu não conhecia. Pensava que Honduras falava francês e depois descobri que Honduras falava espanhol. Pensava que Honduras estava na América do Sul e aí descobri que Honduras estava na América Central. Pensei que fazia limite com o território brasileiro e aí descobri que estava um pouco para cima, perto do México, perto dos Estados Unidos. No entanto, eu acordei apaixonado pelo projeto que Deus estava começando a revelar ao meu coração. Somente Deus pode fazer alguém ficar apaixonado por um país com índices tão complicados como os índices de Honduras e uma comida tão ruim.
Para a honra e glória do Senhor, eu passei quase 14 anos me preparando para pisar a nação hondurenha. E no ano de 2010 eu estava no meu melhor momento. Ok, era missionário, pastor, ordenado, porém estava trabalhando como corretor de imóveis. Deus estava estruturando a minha vida financeira, ao menos eu entendi isso. E todos os meses eu realizava uma excelente venda e eu tinha o prazer de pegar o dinheiro da comissão e ir para mobiliar a minha casa, comprar os móveis, os eletrodomésticos, comprava do melhor. Estava muito feliz porque tinha a maior geladeira da família. Estava muito feliz porque a minha esposa estava feliz depois de passar muito aperto como missionários no Piauí. Servimos no Nordeste por 2 períodos. E lugar para preparar missionário, né? Nordeste é um lugar excelente para forjar o caráter do missionário. Terra abençoada. Terra de boa comida. Terra de um povo carente do evangelho do Senhor Jesus. E em meio a este período de estabilidade econômica, de realização profissional, eu escutei a voz do Senhor: chegou o tempo de você deixar tudo e ir para Honduras. Mas Senhor, deixa eu trabalhar esse ano de preparação para eu juntar um dinheirinho e levar para Honduras para que eu possa investir na tua obra. E Deus disse: não. Renuncie o seu trabalho, percorre as igrejas, elabora o projeto, chegou o momento de você pisar em Honduras. Quantos creem que Deus é poderoso para, por meio de uma pessoa, fazer grandes coisas em uma nação? E eu quero desmistificar a importância do missionário. Ok, o missionário necessita dizer sim ao chamado de Deus, mas o missionário consegue fazer grandes coisas quando ele está conectado com a igreja que o envia. Se ele está conectado, ele pode realizar grandes coisas para o Senhor. Eu sempre questionei como pisaria Honduras. Sou de uma cidade de 100 mil habitantes. Igrejas, a grande maioria das igrejas do litoral do Espírito Santo, da cidade de Guarapari, são igrejas pequenas, sem poder econômico. Que igreja nesta cidade tem capacidade para me enviar a Honduras e me sustentar? E sustentar a obra missionária no país mais pobre do continente americano? E o Senhor deixou bem claro que o propósito não era estender uma denominação, buscar apoio de uma junta de missões de uma grande denominação brasileira, mas unir a igreja brasileira em torno de um projeto. Quantos creem que a igreja brasileira necessita fazer missões? Esse é o chamado de todas as igrejas locais. E eu, no ano de 2010, conversei com o fundador da Jocum Brasil e queria apresentar o projeto e, quem sabe, ter o apoio da Jocum para pisar Honduras. E ele me disse algo que me assustou. Ele afirmou que a igreja brasileira ainda não é uma igreja missionária. Há alguns anos estávamos como oitavo do ranking, como oitavo país que mais enviava missionários no mundo. Mas na opinião daqueles que estão na linha de frente da obra missionária do mundo, e este é um homem que está na linha de frente da obra missionária do mundo, a igreja brasileira ainda não é uma igreja missionária. Mais para frente eu quero passar para vocês qual é a visão da igreja que está no exterior a respeito da igreja brasileira. Essa é a geração que vai mudar o conceito que a igreja que está no exterior tem a respeito da igreja brasileira. Então, no ano de 2011, juntamente com a minha esposa e um cachorro poodle, nós pisamos Honduras. Não conhecíamos ninguém no país. O cachorro poodle eu cito porque ele alterou o dia de chegada. Quando chegamos em São Paulo, a reserva do cachorro estava completamente errada, então
Seria 19 de janeiro o dia da chegada ao país, mas passou a ser 20 de janeiro. Faz parte da nossa história. Chegamos no país recebidos por um jovem católico, porque as grandes igrejas do país, nós tentamos contato, mas não quiseram nos ajudar e nos receber. Um jovem católico que eu conheci pelo falecido Orkut, nos ajudou nos primeiros passos do país. E alguns missionários de Jocum, de Jovens com uma Missão, também nos ajudaram, mas foi o jovem católico, estudante de direito, apaixonado pelo Brasil e também valorizando aquilo que nós queríamos fazer em seu país, que nos abriu as portas daquela nação. Chegamos a Honduras, tínhamos um nome, que eu chamo o nome João Batista. Um mês antes o Senhor nos deu o nome Centro Cristiano Monte de los Olivos, para indicar que a igreja deveria se estabelecer em um bairro com o nome de Monte de los Olivos, Monte das Oliveiras. Por 6 meses eu procurei chegar até o bairro de Monte de los Olivos, mas os taxistas diziam: não, você é estrangeiro, não suba a Monte de los Olivos, porque é muito caliente allá, muito peligroso, te vão matar. E por 6 meses eu buscava alguém que pudesse me levar até a favela de Monte de los Olivos, até que um dia fui convidado para uma reunião de pastores, e ao meu lado estava a pastora de Monte de los Olivos, e o meu coração queimou, e a convicção de que a igreja deveria se estabelecer naquele bairro, que não era tão perigoso assim. Havia um preconceito em relação ao bairro. A confirmação chegou claro ao meu coração. Com o tempo, paramos de chamar, entendemos que era somente um indicativo de Deus para chegarmos ao lugar, a chegarmos à favela de Monte de los Olivos, passamos a chamar a obra de Por Amor a Honduras. Hoje não sonhamos somente com uma comunidade, sonhamos com um país. E estamos correndo o Brasil para mobilizarmos a igreja brasileira, para marcarmos Honduras. Há 4 anos eu pesquiso a quantidade de bases missionárias brasileiras em Honduras. E lamentavelmente eu só descobri 4 bases missionárias brasileiras. E você pode dizer, glória a Deus que temos 4 bases missionárias brasileiras. Mas eu lembro que quando eu estava na escola, e tinha um menino que queria me pegar na hora da saída, isso chegou aos ouvidos da minha mãe pediu que meu irmão mais velho entrasse em minha defesa, porque era o mais forte. Eu não era de briga. Meu irmão não somente queria me defender do rapaz que queria me agredir na saída, como queria me matricular no judô, mas eu não tinha jeito para essas coisas. E o Brasil é o irmão mais velho de Honduras, é o maior país da América Latina, e nós podemos fazer muito mais por aquele país. E aí eu descobri que 3 das bases missionárias que atuam no país não têm visão social. É uma extensão denominacional. Sabe o que é uma extensão denominacional? É uma igreja que parece que está presente, mas não está presente como deveria estar. É uma igreja com uma atuação muito limitada, de 3 em 3 anos mudam de pastor. Tem uma limitação na atuação evangelística, ok. Estão fazendo a obra de Deus e pregando o evangelho da cruz, porém com uma área de atuação muito limitada, uma visão que não é uma visão voltada para a nação, e Honduras necessita de uma igreja voltada para a nação. E a 4ª base, que veio com um conceito diferente, é a Frente Missionária Por Amor a Honduras. Mas antes de falar um pouco daquilo que Deus tem feito nestes 4 anos que estamos no país e 3 anos que efetivamente estamos formando a Frente Missionária Por Amor a Honduras, eu quero que os irmãos conheçam um pouco sobre a realidade do país. Quantos assistiram reportagem da Rede Globo falando sobre Honduras? Alguém assistiu? Vocês não estavam no culto, não? No domingo à noite? Termina cedo, né? Que bom que vocês assistiram, queridos.
Vocês vão ver algumas coisas que saiu na reportagem do Fantástico. Não. Isso. Honduras é um país 68% baixo linha de pobreza. Quase 70% do país está vivendo em uma realidade de miséria. Como será viver em um país onde 70% dos seus moradores vivem com menos de $1 por dia? Nós estamos na capital da República, na cidade de Tegucigalpa. Uma cidade que tem 50% dos seus bairros sem água encanada. Várias cidades brasileiras estão vivendo racionamento de água. Estava em Maricá ontem, estava faltando água na cidade. São Paulo está sofrendo, mesmo com as chuvas que chegaram, São Paulo continua sofrendo com a falta de água. Ninguém imaginou que o Brasil viveria esta realidade. Porém, 50% da capital de Honduras vive sem água encanada. Esta é a realidade da capital da República de Honduras e muitas cidades do interior. Em 1998, bruxos de diversas nações se reuniram na cidade de Roatán, que é uma ilha caribenha, é a parte rica do país. Esta ilha pertenceu à Inglaterra, tem construções ao estilo inglês e tem o idioma inglês como idioma oficial. Bruxos esotéricos de diversas nações se reuniram em um congresso aberto de bruxaria. E no exato dia do congresso esotérico e de bruxaria, um furacão tocou Honduras, começando pela cidade onde estava acontecendo o congresso de bruxaria. E matou a 8.000 hondurenhos. E destruiu o país. Tegucigalpa tinha a população de 1 milhão de habitantes. Hoje Tegucigalpa tem 3 milhões de habitantes. Grande parte, pessoas que perderam tudo por ocasião do furacão. E se abrigaram nas favelas da capital. Na verdade, eram fazendas ao redor da capital que foram desapropriadas ou invadidas e doadas àqueles que perderam tudo. E Monte de los Olivos, onde nós estamos atuando, é um bairro que nasceu depois do furacão Mitch, que destruiu o país em 1998. Se você pisa Tegucigalpa, você vai perceber uma cidade cercada de favelas por todos os lados. 50% sem água, vários setores sem energia elétrica e uma desestrutura assustadora. Um nível de capital africana, dos países mais desestruturados de África. Tegucigalpa também está refém das maras. As maras são gangues. A marca de uma mara é a tatuagem. Cada mara tem sua tatuagem característica. Nada contra a tatuagem, nada a favor. É somente uma observação acerca das maras, como as maras se manifestam, né? Se identificam com as tatuagens. Elas controlam o tráfico de drogas, os sequestros e principalmente a extorsão. Então, se você é taxista em Honduras, você precisa pagar 400 lempiras por semana, como R$45 por semana. Se você não paga as gangues R$45 por semana, eles te matam. Até o mês de novembro, 63 motoristas foram assassinados porque não pagaram o imposto de guerra às gangues.
São verdadeiros sanguessugas que exploram o país, não somente os taxistas, os motoristas de ônibus, os empresários. Já fomos procurados por empresários no país que estavam recebendo uma extorsão de 200 mil lempiras, como 25 mil reais. O carro do empresário foi metralhado e ele teve que fechar uma de suas empresas e se esconder no interior do país. Um país que vive em crise econômica desde o golpe de 2009. Sofre com estas gangues que vieram da Califórnia e são verdadeiros sanguessugas. Algumas igrejas, para que funcione um grupo familiar, uma célula, necessitam de pagar imposto às gangues. Hospedamos na casa do nosso pastor auxiliar, pastor da Segunda Igreja Por Amor a Honduras. Nós não usamos essa terminação segunda igreja, não. Somente para que os irmãos saibam que já existe uma segunda obra em andamento. Hospedamos um pastor que teve sua esposa assassinada porque o mareiro saiu a buscar o imposto da igreja e a esposa se negou a pagar ou não tinha dinheiro. Nunca vamos saber exatamente o que aconteceu. Houve uma discussão e ele matou a esposa deste pastor, de uma grande igreja do interior do país. A denominação abandonou o pastor e nós tivemos que abrigá-lo por uma semana ou duas aproximadamente, naquele momento de luto. A cada 20 dias em Honduras, a estatística estava afirmando, os jornais estavam afirmando, matavam um pastor numa cidade ou num país de 8 milhões de habitantes, com território equivalente a 3 estados do Rio de Janeiro. As maras estão sugando o sangue da economia hondurenha e afastando investimentos para esse país que desde o golpe de 2009 sofre com uma economia paralisada. É o país que mais está enviando imigrantes aos Estados Unidos. Estão espalhando o terror e envergonhando o país, de modo que todo pastor estrangeiro ele é visado pelas maras. As maras já nos buscaram, porque eles pensam que todo estrangeiro tem dinheiro. Eu não quero espalhar medo de Honduras, aqueles que querem participar do Rally da Misericórdia. Não, é um território de bênção. Todos aqueles que forem enviados por Deus para pisar Honduras não necessitam temer as gangues, porque o Senhor está conosco e cumpriremos a nossa missão. E nos primeiros meses em Honduras descobrimos uma realidade muito triste. Os indígenas hondurenhos sofrem com a fome. Este é o povo Tolupani, está na América Central há 800 anos. São contemporâneos dos maias e estão isolados a 6 horas da capital. Nós chegamos com um caminhão repleto de alimentos e com alguns brinquedos. Não havia brinquedo suficiente para todas as crianças. Tivemos que distribuir escondidos os brinquedos a algumas crianças para que as outras crianças não observassem os brinquedos. Mas a tribo festejou a chegada de comida. Esse menino que está aí com os braços cruzados, 3 meses depois da nossa visita, estava em um programa de televisão, declarando que a tribo está com fome. Ele estava cavando na terra, buscando insetos na terra para a sua alimentação. Não existe nenhum projeto social para com os indígenas hondurenhos. Existem 10 etnias indígenas em Honduras, sem nenhum projeto social sério e sem nenhum projeto social. A realidade de fome é uma realidade de todas as tribos indígenas da nação hondurenha. Uma senhora dessa tribo se aproximou de nós e disse: te amo porque me traz comida. Te amo porque você me traz comida. Há 3 dias que eu não como. Essa é a realidade dos indígenas hondurenhos. Essa tribo já foi alcançada com o evangelho. Fizeram um bom trabalho. Levantaram um templo. Nomearam uma pastora indígena. Traduziram o Novo Testamento para o idioma Tolupani. Porém voltaram para os Estados Unidos. Nenhum projeto de desenvolvimento integral, de combate à fome foi desenvolvido.
Muitas missões pensam que implantar a igreja é tarefa cumprida. Porém, quando se implanta a igreja, é o início de um processo. Quantos creem que a comunidade necessita ser curada, ser restaurada? Essa é a visão que os irmãos caminham. Essa é a visão que nós recebemos do Senhor também para implantarmos em Honduras. Honduras necessita dessa visão. O país não tem cultura de trabalho social e desenvolvimento integral. E este contato consolidou a visão. Se já estávamos convencidos disso, ficamos ainda mais convencidos, percebendo que irmãos em Cristo estão passando fome por falta de um projeto amplo de desenvolvimento integral, de combate à miséria, para levantar as famílias. E descobrimos que o desemprego segue a níveis alarmantes. Começamos a trabalhar no lixão, visitamos o lixão do país. E quando começávamos a caminhar no lixão do país, havia mais de 800 pessoas, muitas tomam do lixo para sua própria alimentação. Isso acontece aqui no Brasil também, porém lá em Honduras isso é muito mais intenso. Estivemos reunidos com autoridades da capital, o regidor municipal, uma espécie de vereador. Ele não tem conhecimento das usinas de lixo, dos projetos que têm funcionado em muitos lugares do Brasil, que podem ser implantados em Honduras. Nós ficamos assustados com o nível da autoridade, o nível de desconhecimento da autoridade. Sonhamos em montar microempresas no lixão da capital. Mas quando caminhávamos no lixão e tentávamos evangelizar as pessoas que estavam ali, descobrimos que temos ali muitos irmãos em Cristo. Nossos irmãos em Honduras estão vivendo esta realidade. Em meio a urubus, um grande rebanho de vacas, se alimentando do lixo, e muitos irmãos em Cristo, participando deste ambiente, buscando o sustento para suas famílias, sem nenhuma segurança, sem nenhuma facilidade. Essa é a realidade da capital de Honduras. Começamos a visitar o hospital para entender a saúde pública de Honduras e descobrimos uma saúde pública precária. O hospital várias vezes é notificado por oferecer medicamentos vencidos aos pacientes. E visitamos o hospital, percebemos um mau cheiro, cheiro de medicamento misturado a excremento humano. Um hospital sujo, superlotado, e é o principal hospital do país. E é um hospital temido. Quando alguém na família tem um moribundo, um familiar que está prestes a morrer, as pessoas têm medo de levar para o hospital escola, porque se morre no hospital escola, elas têm que pagar R$200 para retirar o corpo. Já acompanhei essa história várias vezes. Essa é a realidade da saúde pública de Honduras. A faixa da população que tem recursos tem acesso à saúde de qualidade. Porém, 68% de Honduras vive uma realidade de miséria. Depende deste hospital. E a nossa região tem cerca de 50 mil pessoas, não tem nenhum posto de saúde pública. Essa é a realidade da região onde nós estamos atuando. E aí descobrimos que é um país onde os idosos carecem de direitos fundamentais. Essa senhora, Dona Maria de Jesus, eu passei por ela me pediu dinheiro, dá-me lempira. E em minha cidade nós fazemos uma campanha com outdoor, falando às pessoas: pare de dar esmolas. Pare de dar esmolas. Não vamos manter essas pessoas na rua, não é a maneira de ajudar essas pessoas dando esmola. Essa é a realidade da minha cidade. Eu não conhecia a realidade dos idosos hondurenhos. Na segunda vez que essa senhora me pediu dinheiro, o Espírito Santo me disse: eu não te trouxe para este país para que você haja dessa maneira. Sente e converse com essa senhora. Eu sentei. Descobri que essa senhora perdeu um filho no furacão Mitch. Outro filho foi para os Estados Unidos, buscando uma vida melhor. Há 6 meses ela não tinha contato com esse filho, não sabia se estava vivo, se estava morto, se havia sobrevivido ao deserto do México.
Comecei a ajudar essa senhora, viúva, completamente sem família, sem amparo. Ela me disse que havia trabalhado toda uma vida, mas não tinha direito à aposentadoria. Uma pequena faixa da população de idosos hondurenhos tem direito à aposentadoria. Não há um seguro por idade. 77 anos, mendigando as portas de uma grande igreja evangélica de Honduras. De uma das que mais bate no presidente da República. Mas não tem uma cultura de projeto social. Disse a senhora já buscou ajuda da igreja? Olha, eu estive com o pastor fulano de tal, e ele disse que não pode fazer nada por nós. Os dízimos e as ofertas dessa igreja são retirados com carro forte toda semana. Eu glorificaria mais se o dinheiro chegasse em forma de ação social, não é? E eu comecei a evangelizar a Dona Maria de Jesus, e eu comecei a falar, olha, Jesus é o Cordeiro de Deus. E ela completava, que quita o pecado do mundo. Dona Maria, a senhora conhece a Jesus? Sim, eu sou evangélica. Que igreja a senhora frequenta? La Pérola, que significa a pérola. O seu pastor faz alguma coisa pela senhora? Faz muito pouco, porque 50% das pessoas da minha igreja estão na mesma situação. Lamentavelmente, essa senhora continua mendigando as portas de uma das maiores igrejas da capital de Honduras. Meu alvo é chegar em Honduras agora, dia 3 de fevereiro, e buscar essa senhora novamente. Na última vez eu não a encontrei, mas me certifiquei que ela ainda estava mendigando. E tentar reverter a situação dessa senhora. Este senhor é membro de Por Amor a Honduras, tem 89 anos, trabalhou toda uma vida no Cabo da Enxada, não tem direito à aposentadoria. Ele tem 89 anos, eu acredito nele. Apesar de em alguns momentos ele fala que tem 98, outras vezes fala que tem 89. Ele não tem nenhuma fonte de renda. Com R$30 abrimos uma microempresa, vendendo chips no quintal da própria casa, para ter dinheiro para a sua alimentação. Tem um filho que passa e deixa sempre um pouco de comida, mas ele não tem recurso para comprar o complemento. É um país onde os idosos carecem de direitos fundamentais. Mas o mais triste, queridos, é ver que a igreja, ainda igrejas que tiram o próprio dinheiro de carro forte dos seus templos, onde alguns líderes, pastores, têm seus ternos de $7.500, não têm visão social, não se incomodam com a pobreza dos seus próprios compatriotas. Em um destes bairros marginalizados, nós, por direção de Deus, abrimos a frente missionária Por Amor a Honduras. Essa casa um pouco melhor foi a casa onde fizemos a primeira reunião. Nos braços de uma senhora ali há uma bebê que já não está mais entre nós. Nasceu com má formação e necessitava de R$500 para um medicamento que, se ela estivesse sendo tratada com este medicamento, possivelmente ainda estaria viva. Um medicamento que somente era fornecido pela rede de farmácias do país vizinho de El Salvador. Fiz uma campanha em algumas igrejas brasileiras e escutava: Deus tem o melhor para a Camilita. E algumas palavras espiritualizando uma necessidade que não podia ser espiritualizada, a igreja deveria ser prática. Eu fiz uma leitura de uma das afirmações de uma pessoa que comentou a postagem, e a leitura que eu fiz é que a pessoa dizia: o melhor para a Camilita é morrer e ficar dependendo de medicamento. Lamentavelmente, foi a primeira pessoa que eu sepultei em Honduras. Uma das coisas mais tristes é fazer o sepultamento de uma criança. Ajudamos o máximo que podíamos, tiramos da nossa casa para tentar salvar esta vida, mas lamentavelmente tivemos que sepultar essa criança. E esta outra foto é uma senhora vendedora de tortilhas, o alimento básico hondurenho. Essa senhora envolvida com bruxaria. Foi a segunda casa que se abriu à frente missionária Por Amor a Honduras. Suas 2 filhas estão presas, condenadas a 21 anos por sequestro.
Tudo começou em uma distribuição de arroz e roupas no dia 25 de setembro de 2011. Alugamos um carro enferrujado, um carro muito usado. Quando a gente dava para a direita, o carro ia para a esquerda. E aquele carro foi o nosso primeiro púlpito. Tínhamos recebido algumas roupas de americanos, cada calça jeans dos americanos cabiam 3 hondurenhos dentro. Eu estava constrangido em distribuir aquela roupa usada. Mas as crianças faziam festas porque as suas mães, elas iam desfazer a roupa e fazer roupa para eles, tamanho deles. E 3 pacotinhos de arroz para cada família, cadastramos 51 famílias. 1 hora antes do horário de distribuição, eles já estavam formando fila. É muito diferente quando você conhece os índices do país e quando você vai conhecer o país no dia a dia. Aí você vê o sofrimento das famílias da periferia de Honduras. Aí começaram a chegar as primeiras famílias. É uma região que não existe uma igreja evangélica organizada, queridos. Predomina nessa região a improvisação. E nós definimos que aqueles que frequentavam mesmas igrejas improvisadas, nós não visitaríamos, mas queríamos comunicar Jesus àqueles que ainda não conheciam a Jesus. E começaram a surgir muitas pessoas carentes do evangelho, começamos a pregar a diversas famílias e começamos nossas reuniões nas casas, nos lares, nas pequenas casas hondurenhas. Essa é minha esposa, estava grávida da nossa filha Sofia, no primeiro ano da missão. E tivemos um início muito simples, você pode perceber aquela madeira de terceira qualidade. Não tínhamos dinheiro para a construção, ganhamos um terreno de 120 metros quadrados para levantarmos a igreja por meio de um ímpio brasileiro. Nos doou o terreno, mas não tínhamos dinheiro para a construção. E geralmente a história de missões está sempre atrelada à dificuldade econômica. Na dificuldade econômica se manifesta o milagre do Senhor. E é o milagre do Senhor que nos dá cada dia mais força para prosseguir, convicção de que realmente este projeto é um projeto de Deus. E aí conseguimos num depósito fora da cidade essa madeira barata que eles geralmente usam para lenha em Honduras. Grande parte das casas hondurenhas não tem fogão a gás, é fogão a lenha. E compramos lenha para levantarmos nossa sede provisória. E eu lembro que tínhamos a visita de 3 pastores brasileiros para inaugurar, um apóstolo e 2 pastores brasileiros para inaugurar a igreja de madeira. Então, cerca de 60 pessoas foram participar da inauguração. E quando elas chegavam para participar da inauguração, a cara delas era de frustração, porque viam um templo muito feio. E esperavam que fosse um lindo templo, porque na opinião dos hondurenhos, os brasileiros têm dinheiro. E eu lembro que 3 dias depois, uma criança se aproximou do templo para a escola dominical, a criança da primeira família que nós alcançamos para Jesus, e disse: que feia a igreja, é verdade, pastor? Como a igreja é feia, pastor? E a avó queria repreendê-lo. E eu disse: não, ele somente foi sincero. E eu ri juntamente com o menino da situação. Mas naquele lugar Deus começou a operar na vida daquelas famílias. E com 1 ano e 1 dia nós conseguimos levantar uma estrutura para 110 pessoas. E ainda na igreja com madeira, falamos em rede nacional, em várias circunstâncias. Grandes portas se abriram porque Deus nos deu uma estratégia. Montarmos uma escola de futebol. Eu não entendo de futebol. Usei alguém da congregação para fundar a escola de futebol. A única coisa que eu tenho em relação ao futebol é que eu comia bola. Mas Deus nos deu essa visão e por meio dessa visão, até comentarista esportivo, nós fomos na última Copa do Mundo. Porque a igreja é conhecida hoje como uma igreja que usa o futebol como ferramenta de evangelização. Pisamos o púlpito de grandes igrejas, levando essa visão. O hondurenho ama o futebol, mas não usa adequadamente o futebol como ferramenta de evangelismo. E por meio dessa estratégia, nós vamos levar algumas pessoas ao batismo nos próximos meses, quando
regressarmos a Honduras. Deus tem salvado vidas naquele país por meio do futebol. E grandes portas abertas. Então, todo o evento da igreja ele é apresentado quando percebemos a necessidade em rede nacional. Uma das entrevistas onde denunciamos o pecado da igreja hondurenha foi assistido em média por 1.400.000 pessoas, em uma população de 8 milhões de pessoas. É o tempo da igreja brasileira fazer algo por Honduras, porque as portas estão abertas naquele país. E estamos enfocados no discipulado, estamos formando novos líderes. Ali você pode perceber algumas pessoas com diplomas. Nós estamos colhendo o que plantamos no primeiro ano e no segundo ano. No terceiro ano nós estamos vendo uma igreja coesa, unida, jovens interessados em estudar a Bíblia, buscando aprender de Deus, um grupo unido para a glória do Senhor. E estamos anunciando a cruz de Cristo. Vamos contra essa corrente da teologia da prosperidade. Como disse, a igreja hondurenha ela optou pela classe média. Um dos líderes do conselho apostólico do país se aproximou de mim e disse: que bom que você está trabalhando pelos pobres, mas os profetas da Bíblia iam aos reis. Você necessita buscar as pessoas de reino. Outro disse: Deus vai te tirar da periferia de Honduras, porque não é honra estar na periferia de Honduras. Deus vai te colocar num bairro melhor. Essas pessoas nós estamos tirando do nosso caminho e das nossas relações, para seguirmos firmes, anunciando a cruz de Cristo aos hondurenhos. E aí colocamos um adesivo com uma cruz. Disseram que eu estava voltando para Roma. Uma família deixou a igreja porque eu estava voltando ao catolicismo. Mas eu tenho dito à igreja para que não nos esqueçamos do que estamos enfocados, do que viemos fazer neste país. Estamos aqui para anunciar a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo aos hondurenhos. E nós nascemos no meio da rua e no meio da rua nós permanecemos. Este evento, nós evangelizamos 10% da região, alcançamos 5.000 pessoas. E não com uma mensagem de bênção, irmãos, não chamando as pessoas: olha, vem à igreja que nós vamos orar para que Deus abra uma porta de emprego, nós vamos orar pelo seu casamento. Haviam profetas no meio da rua que profetizavam: olha, você tem que deixar de mentir, você tem mentido, Deus me revela que você tem mentido, você tem que respeitar o seu esposo. E no meio da rua nós pedíamos: se você quer se arrepender dos seus pecados, levanta a sua mão e nós vamos orar por você. Na fila de ônibus, cerca de 5.000 pessoas foram evangelizadas com o evangelho do arrependimento. E todos os meses nós estamos dispostos a repetir este evento. 20 pessoas alcançando as 5.000 pessoas em 4 horários diferentes, em 2 dias. Essa é a nossa visão, uma igreja enfocada no evangelismo, pessoal. E recebemos um comando de Deus: não se pode mudar um país sem começar pelas crianças. Aí distribuímos Bíblias às crianças da comunidade. E eu disse: nosso templo tem capacidade para 110 pessoas. Nosso lugar de reunião é o mais correto, né? Nosso lugar de reunião. Capacidade para 110 pessoas. Neste evento nós colocamos 250 crianças e 50 adultos. Pedimos aos pais para darem lugar às crianças e eles se negaram a dar lugar às crianças. Estavam ali esperando o lanche. 300 pessoas recebendo a palavra. Não existe uma criança naquela comunidade que não tenha sido evangelizada por meio desse projeto. Porque não há como mudar um país sem começar pelas crianças. E estamos entusiasmados com os projetos em andamento. Estamos sonhando com uma escola bilíngue em Honduras. Chegando em Honduras, descobrimos grandes templos, grandes igrejas, e quase sempre ao lado dos grandes templos tem uma escola que oferece ensino bilíngue, espanhol e inglês.
E essas escolas são para aqueles que podem pagar. Algumas dessas escolas são levantadas com ofertas de missões enviados pela igreja americana para projetos sociais. E as igrejas evangélicas hondurenhas, elas estão levantando empresas com recursos para missões. E eu procurei no país, existe alguma escola bilíngue na periferia ensinando ao filho da tortilheira, ao filho do sapateiro a falar inglês? Até hoje eu não descobri. E eu falava do meu sonho a um grupo de costarricenses que estavam visitando Honduras, e uma das jovens começou a chorar. Era uma professora de inglês. Estava espiando Honduras para saber se precisavam de uma professora de inglês. Ela sabe que Deus a quer em Honduras para servir a uma escola que já tem 15 terrenos quase quitados, para levantarmos uma escola bilíngue e abençoarmos aquela comunidade. Porém, de onde vem o nosso sustento da igreja brasileira? A igreja que nem sempre se interessa por missões. A igreja que está de campanha em campanha. Eu quero abrir algo aqui. Estava no Rio de Janeiro, e as pessoas que me receberam no Rio de Janeiro têm o costume de ouvir rádios todo o tempo. E é algo insuportável escutar as rádios do Rio de Janeiro. Não sei se alguém já viveu isso. As músicas somente falam de vitória. E vitória, e vitória. E até igrejas sérias estão falando campanha do Deus provedor, com voz de fantasma. Chamando as pessoas para campanhas de prosperidade. Usando a prosperidade como isca. E somente falando de vitória, e Deus vai te exaltar, e sua vitória vai ter sabor de mel. E geralmente quando eu escuto no Facebook as pessoas criticando esse tipo de coisa, eu sou apaziguador, eu não gosto de ser muito crítico. Porém eu senti na pele o que muitos irmãos no Brasil estão vivendo. A corrupção na música gospel, a corrupção no meio dos pregadores, o comércio associado à pregação de um suposto evangelho que não é o evangelho deixado pelo Senhor Jesus. Chegou o tempo de nós fazermos diferença nas nações. Chegou o tempo de nós pregarmos o verdadeiro evangelho e marcarmos vidas. Marcarmos vidas. Já temos uma equipe em unidade. Esta é a foto da ordenação de um dos nossos pastores, um homem que já implantou em Honduras 5 igrejas em outros ministérios e tem muita dificuldade de sustentar sua própria família. Para sustentar sua própria família, ele necessita de 2 mantenedores, 3 mantenedores de R$200, para que os irmãos tenham uma ideia como com pouco podemos fazer diferença na vida de uma família. Este senhor foi convidado para orar por uma família de leprosos a 1 hora da capital. Toda a família leprosa, não era rancenias, era um tipo de lepra que os médicos não conseguiam diagnosticar. Eles estavam isolados, vivendo da caridade. As pessoas tinham nojo de se aproximar delas, desta família. A criança já não era mais criança, já era adolescente, desde criança. Leprosa, 7 anos leproso. Não tomava banho porque a água agravava as feridas. Este pastor foi convidado para orar pela família e toda a família foi curada. E ele não queria abandonar a família, então nasceu uma segunda igreja. A igreja não tem instrumento musical, nós não temos recurso para alugar um local. Esse local aí era emprestado, já não temos mais esse local, a igreja está nas casas. Ele sai da capital com muita dificuldade para abençoar esta família, mas nós cremos que esta é uma linda obra, uma grande obra. No mês de novembro nós reconhecemos o ministério do irmão Pedro, pastor Pedro, da segunda igreja Por Amor a Honduras, na cidade de La Paz, a 1 hora da capital. E nossa visão é o desenvolvimento integral. Estamos buscando alcançar as famílias da comunidade, muito além das palavras. Aquela foto foi tirada na casa de uma família, onde há um casal de aidéticos, com 2 filhos biológicos, também com vírus da AIDS, e outros 5 filhos
adotados. Eles vivem num cômodo muito pequeno, não tinha piso. A igreja conseguiu fazer o piso para essa família. As crianças sempre sem roupa, sempre sujas, não estão se desenvolvendo, não se vê o crescimento dessas crianças. Assim como você percebe aquelas crianças pequenininhas, pouca coisa mudou nos últimos 2 anos. E nós estamos correndo o Brasil para fazermos algo concreto por essas pessoas. Mais que dar um piso, mais que levar uma compra, nós queremos mudar a realidade dessas pessoas. E se nós nos envolvermos, esta obra pode ser referência para a igreja no país, inspirar líderes no país que estão contaminados com o comodismo, contaminados com a teologia da prosperidade, para que façam diferença para a sua própria nação. E o alvo central dessa peregrinação em Honduras é terminarmos imediatamente a central de cursos e atendimento médico. Você pode ver a foto de um atendimento odontológico. Nós atendemos cerca de 300 pessoas em Honduras, em um dia de sábado, em salas que não tem porta, que não tem janela, e necessitamos terminar essa construção. Já temos portas abertas no país. E necessitamos terminar essa estrutura para que estes cursos, que exigem uma estrutura física, possam se estabelecer em nossa comunidade e mudar a realidade da nossa comunidade. Já recebemos a visita de um ex-ministro, que é um agente público, que nos abriu portas com autoridades do país. A única coisa que nós necessitamos é de recursos para terminarmos essa central, esta sede que vai funcionar como uma central de cursos e atendimento médico. E buscamos adquirir transporte adequado. O nosso transporte é importado, é o toque-toque indiano, é um mototáxi. Não é nosso, nós alugamos, pagamos como R$1 por pessoa para chegarmos até a igreja, para visitarmos as famílias. Não é um transporte seguro. No local da primeira foto, eu estava com a minha esposa e com a minha filha subindo o morro. Adiante de nós havia outro mototáxi. O mototáxi da frente tombou completamente. Eu fiquei pensando, o que seria se fosse o nosso mototáxi com a nossa filha bebê no nosso colo? O perigo que é usar esse transporte não é confortável e não nos dá a velocidade que nós necessitamos para realizar a obra missionária naquele país. Eu acredito que uma frente missionária brasileira que representa a igreja brasileira precisa vencer estes desafios. Eu estou correndo o Brasil para mobilizar os irmãos a se envolverem neste projeto. E buscamos expandir também o nosso local de reunião. Nós estamos vendo a igreja brasileira, se é que podemos definir o sistema religioso brasileiro, levantando templos de Salomão, levantando grandes estruturas. E quando termina a construção, já entra a campanha do ar-condicionado, e vamos trocar as cadeiras, e vamos comprar o ônibus. Nós estamos dando atenção à estrutura e não estamos investindo em vidas. Porém, a estrutura é extremamente necessária em um lugar que basta você chegar 1 hora antes e anunciar o evento e as pessoas chegam. Nós não temos problema com igreja vazia em Honduras. Anunciamos, vamos ter o filme Deus Não Está Morto. 200 pessoas dentro da igreja. Porque eles não têm acesso ao lazer, não têm acesso ao entretenimento. E são sedentos por atenção. E entendemos que é o tempo de mobilizar a igreja brasileira a favor deste projeto. Temos visto a glória de Deus naquela nação. 25% das jovens hondurenhas, elas engravidam entre 15 a 19 anos. É um país que mata a mulher. Os índices de violência ou violência contra a mulher são altíssimos. Eu estava ministrando na igreja na época que tinha como 20 senhoras dentro da igreja. Eu estava falando sobre abuso sexual. E comecei a ver as senhoras chorando. E geralmente quando uma mulher brasileira sofre abuso sexual, ela esconde a história. E quando abre a pessoas em quem confiam. Em Honduras as mulheres abrem o coração e falam: meu pai, meu avô, meu tio,
Minha casa foi invadida, eu sofri violência sexual. Praticamente todas as irmãs da igreja haviam sofrido abuso sexual. E eu pergunto por onde passo, como queremos ser representados em Honduras? Chegou o tempo de nos unirmos como igreja brasileira e marcarmos a história daquele país. Eu entendo que a Frente por Amor a Honduras necessita de mais apoio para que façamos muito mais para a glória de Deus. Há algumas semanas, uma jovem estava chorando na igreja. Ela havia recebido uma palavra profética, que dentro de algumas semanas ia receber uma notícia ruim, mas que Deus se manifestaria por meio da sua dificuldade. E a notícia ruim veio. Ela era portadora do vírus da AIDS. Porém, ela confiou na palavra profética. Hoje ela não tem mais o vírus da AIDS. Foi curada. Deus tem operado naquele lugar. E com muito desgaste emocional, nós temos trabalhado naquele lugar. Muitas vezes nós saímos para descansar e quando regressamos temos que sepultar uma criança. Temos que administrar um problema grave que acontece na comunidade, que acontece no seio das famílias. São pessoas marcadas por homicídio, por fome, por divórcio. Quase todas essas crianças, eu não estou exagerando, que estão aí, não conhecem o pai biológico, porque eles são descendentes dos maias, e o pai não existe dentro da cultura maia. E o legado que os maias deixaram aos hondurenhos é um país que carece de paternidade. E hoje nós colocamos como líder das crianças em Honduras um homem, para que eles entendam a figura masculina e vejam o professor como uma espécie de pai, tentando restaurar o conceito de paternidade na vida daquelas crianças. E com grande desgaste emocional nós temos atuado naquele país. Porém, esse ano a igreja triplicou, já somos a maior igreja do bairro. E as pessoas estão envolvidas no projeto. E no mês de setembro, feliz com os resultados que estamos alcançando, com os milagres, com as conversões, as jovens que estavam envolvidas em uma vida de prostituição, abandonando a prostituição. A igreja que começou em um ritmo, hoje é uma igreja alegre, que louva ao Senhor com alegria. Eu disse para o Senhor, Deus, eu não quero visitar o Brasil este ano, porque eu não quero que essa obra retroceda. Eu quero estar aqui trabalhando, vigiando, para que essa obra avance. Deus disse, você vai preparar sua liderança ainda mais, e você vai correr o Brasil, porque o Brasil necessita se envolver ainda mais com esse projeto, para que esse processo se acelere. Um dos inimigos da obra missionária é o futurismo. As igrejas dizem, hoje eu não posso trabalhar em missões, mas no futuro eu vou te ajudar. No futuro eu vou fazer alguma coisa pela obra missionária. No futuro nós vamos enviar missionários. No futuro nós vamos fazer alguma coisa mais relevante para o campo missionário. Porém, o tempo de fazer missões é agora. Todos de alguma maneira podemos fazer alguma coisa e temos a responsabilidade de alcançar as nações. Ao tempo que somos testemunha em Jerusalém, também temos que ser testemunhas nos confins da terra. Todos podemos e temos que fazer alguma coisa. Porém, o futurismo, quando deixamos o nosso envolvimento para depois, é um grande inimigo da obra missionária. E existe uma geração que nós não podemos perder. As crianças hondurenhas necessitam do nosso envolvimento hoje. Necessitamos fazer alguma coisa por aquele país. Tegucigalpa é a 6ª cidade mais violenta do mundo. Bem perto está São Pedro Sula, 3ª cidade mais violenta do mundo. No ano passado estava como 1ª cidade mais violenta do mundo. A carga que nós estamos levando no nosso dia a dia, ela é pesada. Minha esposa não me acompanha nas viagens missionárias, porque eu fiz questão, eu quero que você fique em casa descansando com seus familiares, porque grande é o preço que ela paga no aconselhamento às irmãs da igreja, buscando ouvir as dores das irmãs, buscando ser instrumento de restauração.
O que nós entendemos é a necessidade de mobilizar a igreja brasileira para fazermos a diferença naquele país. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Se possível, você voltasse a primeira foto. A bandeira de Honduras. E eu estou muito feliz pelo que Deus tem realizado naquele lugar, e eu estou cheio de vontade de regressar a Honduras para abençoar aquele país. Porém, há dias que você acorda cansado, com grandes desafios, e você percebe que as coisas acontecem de uma maneira sobrenatural, e aí eu percebo que tem alguém no Brasil orando por mim. Porque quando a igreja ora pelo missionário, ora pelo país, quando a igreja acredita que Deus é poderoso para transformar, as coisas acontecem no campo missionário. Amanhã eu quero trazer uma palavra fundamentando alguns conceitos sobre a obra missionária aos irmãos. Hoje eu somente queria apresentar a Honduras, e eu espero que eu não tenha entristecido o seu coração, não é esse o propósito, mostrando o caos naquele país. O meu objetivo é que você saiba dos desafios de Honduras e acredite junto comigo que unidos nós podemos ser instrumentos de restauração naquela nação. Eu gostaria que você estendesse a sua mão para a bandeira de Honduras e você expressasse a Deus qual é o seu desejo para aquele país. Paulo dizia a Timóteo uma orientação, que os homens em todo lugar, por todos os homens, levantassem mãos santas, sem ira, sem contenda. A sua oração pode mudar a realidade dessa nação, que acumula índices vergonhosos. O hondurenho se envergonha ao ouvir da sua própria realidade. Ninguém se orgulharia de uma realidade tão triste e tão precária. Mas qual é o seu desejo para esse país? Qual é o seu desejo para essa obra? Quero que você estenda a sua mão e comece a orar neste momento a favor de Honduras, no nome de Jesus. E se você conhece pessoas que podem abençoar este projeto, organizações, empresários, quero te dar a liberdade de trabalhar junto comigo para ver essa obra avançar para a glória de Deus, para que tenhamos uma quantidade maior de testemunhos, uma comunidade tocada e restaurada pelo Senhor Jesus. Mas neste momento ore por Honduras, abençoe Honduras neste momento. Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a nação hondurenha ao Senhor. Te damos honra e glória, Senhor, por tudo o que tem acontecido naquele lugar. Tudo o que tem acontecido em Honduras é porque o Senhor sonhou alcançar aquele país. O Senhor sonhou restaurar aquela nação. Neste momento, Pai, eu quero te pedir que esteja tocando aquele país de uma maneira, Senhor, poderosa, de uma maneira especial, levantando naquela nação uma referência de desenvolvimento integral, uma referência de evangelho que cura a comunidade, que restaura a comunidade. Dispomos a nossa vida, Senhor, como família missionária brasileira, como instrumentos teus, para proclamarmos o evangelho da cruz em Monte de los Olivos e naquele país. Que as cidades de Honduras sejam tocadas pelo teu evangelho. Rejeitamos toda violência, toda maldição de pobreza que tem afetado a nação hondurenha. Clamamos por um avivamento que toque, Senhor, Honduras de um modo muito especial. Pedimos que abençoe Honduras, pedimos que restaure Honduras, pedimos que supra as necessidades de Honduras, para a honra e glória do teu nome, Pai. Abençoamos esta nação, em nome de Jesus. Pedimos, dá direção à tua obra naquele país, e que como brasileiros possamos fazer a diferença, sermos influência para aquele país, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Somente uma última consideração. Quando eu cheguei em Honduras,
e busquei contato com os pastores ficavam sabendo que um pastor brasileiro estava chegando na comunidade e eles ficavam um tanto desconfiados, porque a visão que eles têm da igreja brasileira é a universal do reino de Deus. E a universal do reino de Deus é conhecida como pare de sofrer, pare de sofrer. E eles perguntam: pastor, usted de pare de sofrer? E eu digo: não sou da pare de sofrer, eu sou dos que sofrem pelo evangelho de Jesus. E aí eles começam a se abrir à igreja brasileira, porque a ideia que eles têm da igreja brasileira é a igreja comercial, é a igreja que explora, que vende milagres, que vende bênçãos. Chegou o momento da gente fazer algo diferente e mostrar o lado bom, a verdadeira igreja do Senhor Jesus que habita esse país, que ama a palavra, não é? Que anuncia o evangelho, que entende que é melhor dar do que receber. Então quero, junto com vocês, mudar essa realidade, esse conceito. Já começou a acontecer, mas podemos fazer mais, ok? Era somente uma apresentação de alguma coisa que está acontecendo lá. Amanhã nós vamos estar buscando o Senhor aí, trabalhando uma palavra para fundamentar a obra missionária, a conquista de cidades e edificar os irmãos. Amém? Pastor Marcelo. Aleluia. Quero agradecer ao pastor missionário, apóstolo Gustavo. Amém? Porque o apóstolo que eu entendo é o enviado, né? E ele saiu daqui para servir os irmãos em Honduras. Então, nada mais digno, né, do que a gente reconhecê-lo como apóstolo pela função que ele tem exercido nessa nação. Amém? Quero agradecer ao Felipe Soares, que fez o fly correndo para a gente. Cadê ele? Valeu, mano. É nóis. Quero agradecer ao Brian, agradecer ao Lucas Rodrigues. Quem conhece o Lucas Rodrigues, levanta a mão. Gente, quem conhece o Quindim, levanta a mão. Isso, agradecer ao Quindim. Agradecer o Pedro, o Lucas Ferreira, que é o meu sobrinho. Agradecer o Felipe, o Rafa, que ajudaram a gente a dar uma lavada aqui hoje, né? Aquela poeira estava matando a gente aqui. A gente lavou as janelas aí, foi bem bacana. Agradecer a Eide e a Cleide, que prepararam aí o rango, o dormitório para o pastor também. Amém? E a todos que estão contribuindo conosco. Davi, né, do reino, que prontamente, né, Thales, aceitou estar aqui conosco. Amém? E glória a Deus. Amanhã, irmãos, nós estaremos aqui 19h30, a gente vai iniciar chapando. Amém? Então a gente já vai começar a chapar aqui. E 20 horas é o horário que a gente vai começar mesmo, tá bom? Pessoal que trabalha aí, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas quem tem tempo, chega para a gente orar, para a gente, né, adorar, para a gente se jogar, para a gente estar mais sensível à palavra. Muita coisa que o pastor ministrou, né? Eu vi que ele estava preocupado em relação à palavra formal, né? A pregação, e falando, amanhã eu vou dar fundamento, né? Mas eu fui muito tocado por Deus em tudo isso que ele trouxe aqui para a gente. E teve um finalzinho aqui, quando ele pediu para a gente orar, irmãos. Eu acho que a gente tem que estar atento àquilo que o Espírito quer dizer, amém? Falou, nós vamos orar pela nação agora, pediu para o Lucas colocar a bandeira. E ele, citando a palavra, ele falou, vamos levantar as nossas mãos sem ira e sem contenda. Amém? Então, se a gente quer abençoar a nação, a gente tem que entender o que é unidade em nosso meio. Porque com ira e contenda, a gente não vai abençoar nada. E a gente não vai ser tão diferente da Universal assim. Né? Eu não sei como, financeiramente a gente também não vive assim como uma igreja rica aí, né? Famosa. Mas essa casa de oração aqui vai se envolver com Honduras. Amém? E se Deus quiser, a gente vai mandar alguns missionários para lá também. Amém? Você crê nisso? Amém? Professor de inglês aqui já tem.
Vamos ver se vai dar umas aulas lá. Amém? Deus sabe de tudo. Vamos abrir o coração. O Sérgio, amanhã ele vai falar. Ele está com uma caravana que vai passar alguns dias lá em Honduras, em julho. Amém? 2 suas férias em prol da obra de Deus em Honduras. Amém? Vá, ele vai estar aqui amanhã, procure, tire as dúvidas. Mas a gente não quer só mandar alguém para passar um tempo lá, não. A gente quer mandar alguém para contribuir com o pastor lá, passar uns 2, 3 anos lá. Amém? Amém, irmãos? Amém? Nessas horas o amém não é tão convicto assim, né? Mas, ó o medo, né? Irmãos, não tem jeito. Eu estava com os irmãos ministrando a bola de neve. E esse ano eu tinha botado na minha cabeça que eu ia parar com um monte de coisa. Eu estava falando com Deus, hoje eu até estressei com alguns irmãos ali, né? Eu estava meio nervoso, me perdoe aí, faz parte, com algumas coisas, né? E eu falando para Deus, vou entregar, vou parar com isso, vou parar com aquilo. E o Hudson, que é um apóstolo também na nação, o Hudson ministrou sobre a minha vida e o Fernando ficou olhando. Tem jeito não, viu, pastor? Tem jeito não. Aí eu fico, mas Deus não larga a mão da gente, né? Oh, meu Deus, tem hora... Não, gente, ó, vocês vão até se escandalizar, mas tem hora que Deus é chato, viu? Você tá doido para não, vou deixar isso aí, o cara chega, dá uma palavra para você... Fala de coisas assim que você parece que, poxa, será que sou eu? Estava até comentando isso com o Feu. Esse cara está falando de quem? É da gente mesmo? Tem certeza que é isso aí que ele está falando? Mas Deus não larga da gente, irmãos. Quando Deus tem propósito, Ele tem propósito. E você só tem 2 saídas. Ou você aceita, ou você aceita. Ok? Ou você vai por vontade, ou você vai sem vontade mesmo, igual Jonas. Não tem problema. Ok? Quem entendeu isso, dá um amém aí. Amém. Dá um glória a Deus. Ixi, irmão, asinha de anjo para cá, asinha de anjo para lá. Amém? Fluiu o negócio aqui. Vamos orar? Sim. Sim. Aqui um adesivo para cada um dos irmãos. Aqui tem os nossos dados, tem um e-mail para a gente... Está em contato nas redes sociais, enviar relatórios, querido. Então, no final, vou pedir para alguém estar entregando aí. Ok? Amém. Pega aqui, Fernando, para você entregar. Fernando, é tatuado, pastor, chega lá, é da gangue de Jesus. Aqui tem um monte tatuado, pastor. Depois eu confesso meu pecado também. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelas vidas que estão aqui. Só abençoe aqueles que não puderam vir. Alguns irmãos avisaram, tiveram problemas, outros não quiseram mesmo. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós te louvamos por quem veio, por quem ouviu aquilo que nós ouvimos. Quantas vezes nós pensamos que nossa situação está tão difícil, e diante de uma realidade dessa, Senhor, oh Deus, nos perdoe pelas nossas murmurações, pelas nossas reclamações, nos posicione como igreja, nos use na nossa nação, nos use, Pai, nessa nação em Honduras, nos use, Pai, em qualquer nação que o Senhor queira nos levar, porque é uma promessa profética sobre a nação brasileira, de ser um celeiro de missões ao mundo, e isso ainda não aconteceu, mas na nossa geração nós vamos ver isso acontecendo. Em nome de Jesus, Pai. Comece por nós que estamos aqui. Obrigado porque o Senhor já tem nos levado às ruas. Obrigado porque o Senhor já tem nos dado consciência no que fazer em nossa cidade. Obrigado porque nós temos nos envolvido com missões em outras regiões. Mas nos leva para fora também, Senhor. Em nome de Jesus. Abra o nosso coração para Honduras. Eu sei que não são todos, mas tem alguns aqui, Senhor, que não podem negar que o coração está ardendo por essa nação. E como o Senhor fez com nosso amado pastor Gustavo, nosso irmão em Cristo, mesmo sem condição nenhuma, ele está lá, está vendo, oh Deus, a realidade dos céus, sendo, Pai, vivida naquela nação. Eu sei que mesmo sem ter as condições,
Muitos dos que estão aqui vão para Honduras e vão lá, Senhor, em prol do reino. Vão lá, Senhor, em prol do Rei Jesus. Nós te agradecemos por isso. Envolva a igreja brasileira. Tira a igreja dos prédios, dos lugares de reunião. Faça essa igreja ser igreja lá em Honduras, dando testemunho, revelando quem habita em nós. Porque o Deus vivo habita numa igreja viva e nós somos essa igreja. E nós cremos na manifestação da tua vontade por intermédio da igreja que somos nós. Em nome de Jesus. Obrigado pelo pastor Gustavo que está aqui conosco. Nos ajude a honrá-lo, Pai. Oh Deus, pela obra que o Senhor tem feito por intermédio dele, na vida dele, da sua esposa e da sua filha, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por cada irmão, Pai, que num tempo tão pequeno nos ajudou para que essa conferência estivesse acontecendo hoje. Nós te agradecemos por isso, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém?